Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves, trabalho com desenvolvimento de mercado para a América Latina. E hoje a gente vai falar de alguns conceitos básicos sobre como maximizar o ganho antes do feedback. Esse é um tema bem amplo, ou seja, nosso objetivo aqui não é ensinar ninguém a fazer monitor, ou seja, isso demanda uma certa experiência, você precisa realmente meter a mão e aí você vai desenvolvendo suas próprias técnicas, né? Mas a ideia aqui é falar sobre alguns conceitos básicos que a gente pode aplicar na igreja, que a gente pode aplicar num bar, que a gente pode aplicar em algum evento pequeno e ajudar a evitar o feedback ou a nossa famosa microfonia. Então, o que é o feedback? O feedback é quando o microfone capta o áudio que vem do alto-falante, tá? Ou seja ele do PA ou do monitor. Então, eu não preciso, na verdade, ter áudio no microfone para ter feedback. Se eu deixar o microfone aberto, perto de um alto-falante, o próprio ruído ambiente vai fazer com que o alto-falante realimente. Ou seja, você vai ter o próprio ruído do ambiente captado pelo microfone vai ser amplificado pelo alto-falante e vai voltar para o microfone. Quando que acontece o feedback? Para que aconteça o feedback, o som que vem do alto-falante tem que ser mais forte do que o som que vem direto da fonte sonora. Tá? Bom, daí explica, né, o porquê do microfone aberto também dar um feedback, porque aí no caso do microfone aberto, o que vem direto da fonte sonora é muito pouco. É só algum ruído ambiente. Então, é muito mais fácil que você tenha um feedback com o microfone aberto. Então, mas com esse conceito de que para acontecer o feedback, o som do falante tem que ser mais forte do que o que vem direto da fonte sonora, significa que com o mesmo ganho, com os mesmos ajustes, tá? Se alguém falar perto do microfone, tá? Então vou fazer um exemplo para vocês, né? Eu estou falando agora a uns 4 dedos do microfone, tá? Eu vou dobrar a distância que eu estou do microfone. Vocês provavelmente podem ouvir que tem mais ambiente, a minha voz está mais longe e a gente pega mais o ambiente da sala. E agora eu estou bem perto do microfone, ou seja, tem muito mais a minha voz, tem muito menos o ruído de sala. Então essa é a primeira coisa que vai te ajudar no feedback, tá? É você conseguir fazer com que as pessoas falem no microfone, tá? E falem, projetem, ou seja, tenham um certo nível no microfone. Tá? Ou, obviamente, abaixar o volume do alto-falante, ou seja, isso é uma questão de o que é mais fácil, né? Às vezes, se é monitor, é mais fácil baixar o volume do monitor, se ele estiver muito alto, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Tá? Então, a gente meio que falou disso agora, mas qual que é o fator que mais influencia no feedback? Tá? É a potência dos amplificadores? É a equalização? É o tipo de microfone? Não, é a distância. Tá? A distância é o que mais influencia. A potência dos amplificadores, seja da caixa amplificada, ou seja, na verdade não é a potência, mas é o quanto eu estou usando dessa potência, né? Qual o ganho que eu tenho nos meus falantes, quão forte, tá? Quanto SPL eu tenho nos meus falantes também influencia, lógico,
né? Quanto maior o volume, mais fácil é de ter feedback. A equalização também influencia, porque se eu tiver uma equalização muito esquisita, ou se eu tiver alguns picos na resposta, é justamente aí que vai acontecer o feedback, é essa frequência que vai realimentar. E o tipo de microfone também, ou seja, quanto mais aberto for o microfone, mais ele vai poder captar o que vem dos falantes, né? Se for um microfone omnidirecional, ele vai captar muito mais do que um supercardioide que não esteja apontado para o falante. Então, todas elas têm influência no feedback, tá? Mas a que tem mais influência é a distância, tá? Tanto a distância da fonte sonora ao microfone, como a distância do alto-falante ao microfone. Mais forte, mais alto, tá? Então, como é que a gente consegue chegar nisso, né? Você fez o seu monitor, tá tudo bonitinho, você fala, você se escuta, não tem feedback, mas aí chega o artista, ou chega o pastor, ou chega o conferencista e fala, não, isso aqui precisa subir esse volume, está muito baixo. Tá? Um sistema de áudio tem que ser forte o suficiente para que o público mais afastado do palco possa escutar bem a mensagem. Tá? Por mensagem, eu posso entender a voz do pastor num culto, ou a voz do coral num culto, ou a voz do palestrante num discurso, ou a voz do político num discurso, tá? Ou um som de uma banda de rock no nível que o público vai gostar de escutar uma banda de rock. Então, o conceito, quando a gente fala assim que o sistema de áudio tem que ser forte o suficiente, dá aquela impressão de que tem que estar tudo sempre baixinho. Não, é uma questão de o público tem que escutar bem a mensagem. Tá? E o tipo de mensagem, cada tipo de mensagem demanda um tipo de sistema de som. Né? Agora, existe uma variável aí que a gente chama de ganho acústico necessário. O que é isso? Isso é o quanto eu tenho que amplificar a minha fonte sonora para que o público entenda a mensagem. Tá? Então, no caso de uma conferência, por exemplo, que é um exemplo mais simples, eu tenho um palestrante e ele está falando sem microfone. E é uma sala para 100 pessoas. O pessoal que está na última fileira não escuta. Então, o quanto eu tenho que amplificar a voz dele para que o pessoal da última fileira escute? Esse é o que eu chamo de ganho acústico necessário. Tá? Ou seja, é aquilo que eu preciso para poder passar a mensagem. E o que é o ganho antes do feedback? Tá? Que é o que eu chamo de ganho acústico potencial. É onde eu consigo chegar antes de feedback, ou seja, é a quantidade máxima de ganho que a gente pode aplicar no sistema de som antes que o som que venha dos falantes supere o som que vem da fonte sonora. Então, de novo, a gente está falando de uma ciência, mas a gente está falando de um negócio muito subjetivo também. Tem muitas variáveis aí. Eu estou falando que é o ganho máximo antes que o som que venha do falante supere o da fonte sonora. Mas eu não estou especificando a fonte sonora. Tá? Por quê? Porque a fonte sonora muda. Especialmente se eu estou falando de microfone, de voz, de instrumento. Tá? Então, se eu tenho... quem já fez som para palestra, sabe que é um negócio muito complicado, porque, via de regra, o palestrante não sabe usar um microfone. Né? Ou seja, ele não mantém o microfone numa distância da boca, por exemplo, não mantém o microfone apontado para a boca a uma distância de 2 a 4 dedos da boca, não mantém isso constante, ou seja, o microfone ele fica mudando o microfone. Aí você tem várias versões, você tem o cara que põe o microfone na barriga e fala, né? Você tem o cara que usa o microfone como ponteiro laser, né? Que aponta o microfone para a tela, e todo esse tipo de coisa. Então isso diminui muito a fonte sonora.
Ou seja, diminui muito o nível de pressão sonora que chega no microfone vindo direto da fonte. Porque se eu estou com o microfone na barriga e eu estou falando para frente, ou seja, o que está vindo para o meu microfone é um som muito... primeiro, ele não vem direto, né? E eu vou ter que dar muito mais ganho ali para poder escutar alguma coisa. Tá? Então, qualquer sistema sonoro, por melhor que seja, pode dar feedback. Tá? Então, de novo, o ganho acústico potencial, tá, é o máximo que eu consigo chegar antes de dar o feedback. Então, se for o cara com o microfone na barriga, o meu ganho acústico potencial vai ser muito menor do que se for o cara com o microfone certinho na boca, projetando bem, falando bem, articulando bem, certo? Então, eu tenho o meu ganho acústico potencial com relação ao meu ganho acústico necessário. Ou seja, o quanto eu preciso versus o quanto eu quero. Tá? Para que um sistema de áudio funcione bem e sem feedback, o ganho acústico necessário, ou seja, o quanto eu preciso, tem que ser menor do que o ganho acústico potencial, ou seja, o meu máximo que eu consigo chegar antes de feedback. Porque eu vou aumentando o meu ganho, aí eu chego no meu ganho acústico necessário. Então todo mundo na sala está escutando, eu não tenho problema com isso. E aí eu ainda tenho um mais ganho para dar se eu quiser antes de chegar no feedback. Essa seria a situação ideal. Tá? Então, ganho acústico potencial maior que o ganho acústico necessário é um bom som. Ganho acústico potencial menor que o ganho acústico necessário é feedback. Ou seja, eu tenho o meu cliente com o microfone na barriga. Tá? Eu tenho uma sala grande e os falantes, eu não tenho monitor, por exemplo, e tenho o meu PA muito perto do microfone, da linha do microfone. O que vai acontecer? Eu preciso dar um determinado ganho para chegar na última fileira, para que o cara da última fileira consiga escutar bem. Só que antes de eu chegar nesse ganho, o sistema começa a dar feedback. Tá? Então, essa é a parte ruim. Então, tudo isso foi para a gente entender como é que funciona a coisa. Ou seja, o que define? A gente tem um material, se alguém quiser, um material que explica isso matematicamente. Tá? Exatamente as equações, por que o ganho acústico necessário e o ganho acústico potencial são o que são e tal. Se alguém quiser entrar nos detalhes da matemática em cima disso, me avisa e eu mando o link, mas está basicamente quando você entra no site da Shure e procura material educativo, tem um livro que chama Resolvendo Problemas de Áudio com Matemática. E aí tem essa explicação. Então, como que a gente melhora essa relação? A gente já entendeu o que é, tá? Então, como que a gente consegue melhorar isso? Nesse desenho aí eu vejo que eu tenho um cara falando. Isso pode ser uma videoconferência, pode ser um discurso. E eu tenho uma distância, tá? Que seria a distância, digamos, entre o microfone e tem o meu ruído de reverberação. Quanto mais essa distância aumenta, mais o microfone capta ruído e reverberação, ou seja, o som da sala. Quanto mais essa distância diminui, ou seja, quanto menor for essa distância, mais eu vou ter a voz definida e menos ruído de sala. As melhoras sensíveis ocorrem quando a gente dobra ou corta pela metade as distâncias. Por quê? O ouvido da gente, o ouvido da maioria das pessoas, não consegue identificar mudanças que sejam maiores ou menores do que 3 dB. Tá? Basicamente, 3 dB significa dobrar uma relação. Então, para que isso seja sensível, para que o pessoal realmente consiga ver a diferença, a gente precisa ou dobrar as distâncias ou diminuir pela metade as distâncias. Então, digamos, se eu tenho alguém que está falando no microfone a 30 centímetros do microfone, e isso está dando feedback. Para que
eu tenho uma mudança significativa, ele tem que falar a metade, ele tem que chegar a 15 centímetros do microfone, pelo menos, para que a gente possa sentir alguma coisa. Ou, se eu for afastar o falante, e o alto-falante está a 2 metros do microfone, eu preciso colocar ele pelo menos a 4 metros do microfone para poder ter uma melhora sensível. Tá? Então, a melhor maneira é diminuir a distância entre a fonte sonora e o microfone. Ou seja, fala mais perto do microfone, coloca o microfone mais perto do instrumento. Tá? Isso ajuda muito. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos microfones que se utilizam em shows da Broadway são omnidirecionais. Por uma questão de ruído de manuseio. Né? O microfone cardioide, por uma questão mecânica, quando eu toco no microfone, quando eu dou uma batida no microfone, ele faz aquele tuque. Né? O microfone omnidirecional não. Então, todos os microfones de lapela que se usam na roupa ou na peruca, esse tipo de coisa em peças da Broadway, são omnidirecionais. Eu não diria todos, mas a grande maioria. Tá? E a gente não vê feedback na Broadway. Né? Por quê? Porque a relação entre a fonte sonora e o monitor e o PA é muito boa, porque o microfone está muito perto da boca e os atores são treinados para projetar a voz. Então eles estão realmente falando, né? Não é aquela coisa do palestrante que vai falar assim muito baixinho no microfone. Não, eles sabem projetar a voz, eles sabem usar um microfone. Então a relação do som que vai para o microfone comparado com o som que o microfone captaria do ambiente é muito boa e o feedback existe, é muito pouca a chance de feedback. Tá? Uma outra coisa que ajuda bastante é diminuir o número de microfones abertos no palco. Então, se eu tenho 2 palestrantes e um não está falando, tá? A melhor coisa é fechar esse microfone. Tá? Não preciso fechar, porque se eu der um mute ou se eu fechar totalmente o fader e o cara resolver falar de uma hora para outra, ele pode me pegar de surpresa. Mas eu posso diminuir um pouco o fader dele, porque aí já me ajuda a que o microfone dele aberto não dê feedback. Tá? E na hora que ele for falar, eu só dou aquele toquinho, volto ele para o volume certo e diminuo o outro. Né? E a gente vai assim ajustando a mixagem de acordo com o que a gente precisa. A gente pode melhorar também usando componentes direcionais. Tá? Ou seja, mudar o tipo de microfone que a gente usa ou usar um microfone que valoriza mais a fonte sonora. Eu não vou entrar muito nos detalhes dessa tabela, porque a gente fala isso no webinário de básico de microfone, mas é basicamente o padrão polar, ou seja, o quanto que o microfone capta pela frente e o quanto ele não capta de outros pontos. Então, o omnidirecional é o microfone que capta em todos os sentidos. Então, esse é onde você vai ter a maior chance de feedback. O cardioide, ele capta só pela frente. Tá? Ele capta mais pela frente, capta menos a 180 graus, ou seja, onde está o conector. Isso te ajuda porque você vai posicionar, de qualquer forma, o monitor sempre à frente da onde está o microfone e a 180 graus para evitar, para ter a maior rejeição possível. E o cardioide ele tem um sweet spot, que a gente chama, ou seja, ele é mais aberto, ele te perdoa mais um posicionamento não perfeito. Ou seja, se a pessoa estiver falando no centro do microfone, ele capta. Se ela estiver um pouco para um lado, um pouco para o outro, um pouco para cima, um pouco para baixo, ele continua captando do mesmo jeito. Um supercardioide, ele fecha mais. Ou seja, o sweet spot dele, o ponto de captação, né, a área de captação dele é menor. Tá? Então ele elimina mais os ruídos laterais. Mas em compensação ele gera esse rabinho
a 180 graus, então ele tem um pouquinho de captação. O hipercardioide ele fecha mais ainda, mas tem mais captação a 180 graus. Tá? E o bidirecional é uma coisa especial que é basicamente inerente aos microfones de fita. Como a gente posiciona o microfone, o monitor com relação ao microfone, dependendo do tipo do microfone. Então, no microfone cardioide, eu vou posicionar o monitor a 180 graus. Tá? Então, o monitor está na frente. Digamos que eu estou... Vamos usar o exemplo de um microfone fixo. Né? Então, o microfone num pedestal, alguém vai chegar naquele microfone e vai falar. O ideal é que o monitor esteja na frente dessa pessoa. Ou seja, ele vai estar falando para o conector. O monitor fala para o conector do microfone. E é a área onde o microfone capta menos. Então, com isso, eu consigo valorizar muito mais a fonte sonora e eliminar ou diminuir muito a captação do que vem do alto-falante. Se eu estiver usando um supercardioide, o ponto maior de captação é a 120 graus. Então, se eu estiver usando um monitor só, ele tem que estar um pouco para um lado, ou um pouco para a direita, ou um pouco para a esquerda, de onde está o microfone. Ou se eu estiver usando dois monitores, o microfone tem que estar no meio entre eles. Assim, o ponto onde o microfone vai estar apontado, né, a área do microfone que vai estar apontada para o monitor é a área que capta menos. Tá? Isso também me ajuda a diminuir o feedback. Uma outra coisa importante é alterar, ou seja, usar falantes direcionais. Tá? Isso não é bem a área da gente, ou seja, eu trabalhei com falantes a maior parte da minha vida, mas não é a área exatamente da Shure. Mas com um falante direcional, a gente tem um melhor padrão de cobertura, tá? E a resposta em frequência muda, né? O que é direcional, o que não é. Porque quando você pega um falante, a corneta tem uma direcionalidade, tá? Então ela controla o padrão nas altas frequências. E as baixas, quanto mais baixa for a frequência, mais omnidirecional ela é. Ou seja, ela dispara em todos os sentidos. Mas, na maioria das aplicações com microfone, tá? Eu posso cortar os graves. Tá? Aplicações de voz, por exemplo, eu posso botar um high pass, eu posso tirar qualquer coisa que seja abaixo de 100 Hz, abaixo de 150 Hz, abaixo de 250 Hz, dependendo da voz, dependendo do timbre que eu quero chegar. Então as baixas não me preocupam muito. Tanto é que a gente, se vocês forem prestar atenção, quando a gente fala de feedback, normalmente é de média alta para cima. Né? Tudo bem, vaza baixa, você pode ter aquele hum no palco, mas isso é fácil de controlar com equalização. E outra coisa é você usar a direcionalidade para te ajudar o que está mais perto e o que está mais afastado do microfone. Alguns exemplos, por exemplo, de como o falante direcional te ajuda. Tá? Esse é um falante direcional que está apontado direto para o microfone, ou seja, isso é uma grande chance de feedback. Mas eu posso, por exemplo, apontar ele um pouco mais para cima. Tá? Ou eu posso colocar ele paralelo ao microfone. Então isso ajuda bastante. E veja bem que eu estou preocupado com a corneta, eu não estou preocupado com o falante. Tá? Porque o falante, depende do ponto de crossover da caixa, mas via de regra o falante vai me dar muito mais grave. Então, como eu disse antes, a gente pode cortar o grave. Tá? Em aplicações normalmente, quando a gente pega um bumbo, por exemplo, né, a gente precisa de muito grave, o som que vem direto do bumbo é tão mais alto do que vem de fora que não é muito problema. Tá? O problema vai ser um pouco mais complicado quando a gente está microfonando um contrabaixo acústico, tá? Que aí a gente precisa do grave e muitas vezes aí depende muito da microfonação, tá? E do ambiente, pode ser complicado de fazer.
Como a gente pode melhorar também com equalizadores? Tá? Um equalizador, ele não vai... ele é um paliativo, ou seja, ele vai resolver, vai colocar um band-aid numa ferida que existe. Tá? Ele não vai te ajudar a eliminar essa ferida ou a diminuir essa ferida. Tá? Então, primeiro a gente filtra o que não é necessário. Tá? Essa resposta em frequência que está aí embaixo de um microfone para voz, por exemplo, do SM58. Por que o pessoal gosta tanto do SM58? Um dos fatos é que a curva dele é meio que pronta. Né? Você já não tem excesso de agudo, você não tem excesso de grave. Então, basicamente, o que não tem na voz, o microfone não capta. Ou ele capta muito menos. Então, isso ajuda a você se focar na área da resposta e frequência que você precisa, que é na área de voz. Isso também é importante no monitor. Tá? Se você tem microfone aberto, tá? Por exemplo, se você tiver um microfone de bumbo muito aberto, perto do... Ou seja, o monitor do cantor está muito perto do microfone do bumbo. E você deixa o filtro do monitor totalmente aberto, vai ter um grave ali que nem sempre é necessário, que vai poder vazar naquele microfone do bumbo e que vai me dar uma realimentação de baixa. Tá? Então, se eu tiver excesso de alta, também. Tá? Muitas vezes eu não vou precisar de aquele agudinho de 16K, né? E vai sobrar. Então, a melhor coisa é dar uma filtrada nisso. Tá? Tudo bem, existe um problema cultural aí, especialmente existe muito artista que ele quer escutar o monitor dele melhor do que o PA. Né? E em compensação existe uma escola de artistas que sabe que o que ele quer do monitor é aquilo que vai ajudar ele na performance dele, ou seja, não vai dar feedback, não vai, ele vai se escutar bem, ele vai poder afinar bem e ele vai escutar a banda. Tá? Ele não se importa muito em escutar aquilo perfeitamente, porque ele sabe que é um monitor. Tá? Mas isso tudo depende de quem é o artista, né? Quem é o nosso cliente. Então, deixar os monitores sem excesso de grave e sem excesso de agudo. Deixar os microfones sem excesso de grave e sem excesso de agudo. Filtrar o máximo que você pode, tá? Para eliminar o que você não usa. Equalizadores de monitor, ou seja, todo mundo vê aí que não tem um gráfico na mandada do monitor. Um gráfico na mandada do monitor é legal. Te ajuda a ter um acesso rápido. Mas o problema é que o filtro do equalizador gráfico é muito aberto. Então, se você tiver que acessar 2, 3 frequências que são relativamente perto uma da outra, vai acontecer o que eu tenho no meu exemplo aí. Se eu tiver um paramétrico, eu vou diretamente na frequência que eu preciso e elimino. Uma técnica que a gente usa, se você não sabe qual é a frequência que está fazendo feedback, pega o filtro, fecha ele, tá? Joga menos 9 dB, menos 12 dB nele e varia a frequência. E aí você vai variar a frequência até desaparecer o seu feedback. A hora que desaparecer o seu feedback, você fecha mais ainda o filtro e diminui o ganho. Vai diminuindo, ou seja, vai tirando a atenuação que você pôs. Tá? Porque normalmente para tirar o feedback você não precisa atenuar 12 dB. Tá? Qualquer 2, 3 dB que você tirar, muitas vezes resolve o teu problema de feedback. E aí te deixa o áudio mais natural. Se você faz isso num equalizador gráfico, eu não tenho como fechar o filtro. Tá? Um equalizador gráfico, a maioria dos equalizadores gráficos que se usam em monitor são de 1/3 de oitava. Então ele tem uma banda no filtro fixa.
Não tem como fechar. Ele vai tirar a frequência que está com problema, mas ele vai tirar frequências laterais também. Tá? Então, hoje em dia, a maioria das mesas digitais tem equalizador paramétrico na mandada de monitor. Tá? Não todas têm gráfico. Tá? E você pode usar tranquilamente um paramétrico para monitor sem problema nenhum. Uma outra opção é o redutor automático. Tá? O redutor automático é uma coisa muito legal. Ele tem filtros bem fechados. Tá? Tem várias. Hoje em dia tem várias consoles que tem redutor automático, tem hacks que são redutores automáticos, né? Sozinhos. E o que ele faz é, ele compara o que está entrando, o áudio que está entrando, está sempre comparando e vê se tem algum pico na resposta. Esse pico ele entende como uma realimentação, um feedback. Aí ele põe um filtro nessa frequência, tá? E muitas vezes ele evita, tá? Às vezes parece até mágica e funciona bem. Mas tem os seus probleminhas. Primeiro, ele é imprevisível, ou seja, ele vai colocar o filtro onde ele quer. Então, precisa tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, se o guitarrista vem e dá uma nota muito aguda e segura ela por um tempo, e aquilo vem bem forte, ele pode achar que aquilo é um feedback e jogar um filtro ali. Tá? Existe um número limitado de filtros, ou seja, dependendo de como funciona o algoritmo dele, quando ele chega no número máximo de filtros que ele tem, ele pode ou não fazer não funcionar mais, ou seja, ele não vai colocar mais filtro em nenhuma frequência que aparecer, ou ele pode desligar algum que já esteja. Ou seja, no fim das contas, ele pode desligar um que seja mais necessário para ligar um novo. Então também tá, é um outro cuidado. Ele tem um limite de atenuação, então você pode chegar até um determinado ponto. Tá? E se você tiver feedback de múltiplas frequências, às vezes ele se confunde. Tá? E ele pode se confundir com a música. Então, é uma ótima ferramenta. Tá? Ajuda bastante. Mas ele não é feito para você simplesmente ligar num lugar onde você não fez mais nada para corrigir o problema e deixar ele se virar. Né? Ele vai tomar decisões por você que, na verdade, podem não ser as decisões que você tomaria como engenheiro. Bom, não chegamos ainda no que a gente queria. Então, algumas dicas. Mover o microfone mais próximo da fonte, de novo. Tá? Aproximar os falantes do público, quando dá. Às vezes eu estou tocando num teatro que o PA é fixo, ou seja, não tenho como mexer nisso. Diminuir o número de microfones abertos. Tá? Eu preciso identificar de onde o meu feedback está vindo. Afastar os falantes dos microfones. Se deixar o monitor mais longe. Tá? Usar microfone e falante direcional. E equalizar as frequências com problema ou equalizar as frequências que eu não preciso, ou seja, tirar as frequências que eu não preciso. Tudo isso vai ajudar bastante em diminuir o feedback. Eu queria abrir agora para perguntas. Como sempre, se vocês quiserem discutir um projeto, discutir alguma coisa que não necessariamente é o tema desse webinário, tal, você pode me mandar um e-mail, meu e-mail está aí na tela, tá? E a gente discute. Tá? Ou se você quiser escrever agora, pode escrever na caixa de perguntas aí e a gente responde agora. Essa pergunta me perguntaram se tem um material sobre áudio matemática traduzido. Eu preciso dar uma conferida nisso. Eu sei que tem em espanhol, eu não tenho certeza se tem em português. Eu preciso dar uma outra olhada nisso, tá? Que se você quiser me manda um e-mail só para me lembrar
e aí eu vou dar uma procurada e te mando a direção, tá? No site em espanhol eu tenho certeza que tem, no es.shure.com, eu tenho certeza que tem. A versão em português vai ser um pouco mais difícil de achar, porque o nosso site em português está em construção. Bom, se a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de todos. Na semana que vem a gente tem o último webinário do ano. Espera que tem mais alguma coisa aqui, deixa eu ver então. Tá. Estão pedindo para reforçar o conceito do PAG e do NAG. Então, o NAG é o ganho acústico necessário. Então, é o quanto eu preciso, tá? E o PAG é o ganho acústico potencial, ou seja, até onde eu consigo chegar. Né? Então, vamos exemplificar. Eu estou com o microfone aberto, estou falando para um público de 100 pessoas aí numa sala, e o cara lá do fundo está falando, ó, não escuto. Então, eu vou aumentando o ganho. Quando eu chego num certo ponto, ele vai falar, beleza, agora eu escuto bem. Esse é o meu ganho acústico necessário. Aí eu continuo aumentando. Chego num ponto onde me dá o feedback. Esse é o meu ganho, um pouquinho antes disso é o meu ganho acústico potencial, ou seja, até onde eu consigo chegar antes de ter o feedback. Tá? O que pode acontecer também é o contrário, né? Ele fala, não estou escutando. Aí eu vou aumentando. E aí começa o feedback. Ou seja, ele continua não escutando e tem feedback. Ou seja, nesse caso, o meu ganho acústico potencial é menor do que o meu ganho acústico necessário. Ou seja, eu tenho realimentação antes de chegar no nível que eu preciso. Que esse é o pior caso, na verdade. Bom, então tá legal. Então muito obrigado pela participação de vocês. Como eu falei, semana que vem a gente tem mais um. E aí vem a semana do Natal e do Ano Novo, que a gente vai estar fora, não vai ter webinário. E a gente volta em janeiro com próximos webinários. Na verdade, também, se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema de webinário que seja válido para vocês, que vocês acham que é interessante, não necessariamente sobre microfone, mas a gente pode falar de qualquer coisa relacionada a áudio. É bom, a gente está buscando sempre mais assuntos que sejam válidos para vocês, que sejam importantes para vocês. Tá bom? Muito obrigado, tenham um ótimo final de semana.